Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Terça-feira, dia 24 de março, e nessa edição do Jornal da Univates, a gente repercute a questão do Covid-19 na nossa região. E para continuar falando desse assunto, tem uma fala do secretário de Saúde do município, Dr. Cláudio Klein. Sobre educação, a gente vai mostrar como está sendo a virtualização do ensino aqui na Univates. E ainda a notícia do dia, os kits que estão sendo adquiridos pela Univates para auxiliar nos testes ao coronavírus. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O nosso Jornal da Univates, ao vivo, está no ar. Boa noite. Nosso telejornal está no ar. E a partir de agora, a gente continua essa repercussão que iniciou ontem, mais a fundo, mais aprofundada aqui na TV Univates sobre essa questão do Covid-19. Mais uma vez, nós reforçamos que a nossa equipe de telejornalismo, boa parte já trabalhando por acesso remoto, ou seja, trabalhando de casa, continua buscando os fatos, averiguando a verdade do que acontece com relação ao Covid-19 aqui na nossa região, para que você fique bem informado. Não caia nunca em fake news e não espalhe fake news. Isso é um grande problema e é realmente sério. Por isso que nós continuamos informando você a todo momento sobre o que realmente é notícia e está repercutindo sobre a pandemia aqui em Lajeado e no Vale do Taquari. E para iniciar essa edição do Jornal da Univates, eu já trago imediatamente o secretário de Saúde do município, Dr. Cláudio Klein, ele que vai nos mostrar, nos dar um pouco de informação sobre o que vem sendo feito aqui em Lajeado e quais são as perspectivas daqui para frente e o que a gente está enfrentando realmente todos os dias na cidade. Nós viemos acompanhando as orientações dadas pelo nosso comitê. Esse comitê, acho que o pessoal já lembra, né? Está organizado junto à prefeitura há cerca de 12 dias e viemos junto com a Univates, junto com o Hospital Bruno Born, com a Unimed e outros setores da prefeitura, procurando monitorar a evolução do quadro de coronavírus aqui na região do Rio Grande do Sul e aqui na região de Lajeado. A partir daí tem se tomado medidas progressivas que procuram organizar a redução da circulação de pessoas na cidade. Como o comitê tomou algumas medidas, nós na secretaria também. As primeiras medidas foram no sentido de reorganizar os atendimentos eletivos, algumas suspensões, gradualmente sendo modificadas, né? A criação, que foi muito importante, tem sido muito importante para o acompanhamento do quadro, da central de atendimentos 24 horas. Isso tem dado um suporte para toda a rede, para todo o acompanhamento dos quadros que vem se mostrando, aparecendo aqui na região. Esse serviço foi criado dentro da secretaria, organizado pelas pessoas da secretaria, e assim ele tem feito também a coleta de material na casa das pessoas que acabam sendo suspeitas. Também nesse sentido, gradualmente a gente foi suspendendo os atendimentos à distância, como os atendimentos em Encantado, em Teutônia, em Estrela e recentemente em Porto Alegre, somente mantendo o atendimento daquelas pessoas que realmente têm casos mais urgentes, que não são propriamente eletivos e que têm que manter o seu atendimento. Nesse contexto também, dentro das orientações do Ministério, nesta semana, ontem, né, segunda-feira, nós iniciamos com a campanha de vacinação dos idosos para a gripe, né? Lembrando que a razão principal disto não tem a ver propriamente com o coronavírus, mas que na concomitância de um aparecimento de um surto de gripe nesta época, seria bastante negativo, né? Conviver junto com a circulação do coronavírus, certamente agravando muito a situação de saúde.
Sobre os postos de saúde, nós optamos por cancelar as consultas eletivas, o que vem ocorrendo desde esta segunda-feira. Cancelamos então todas as consultas eletivas nos postos e deixamos toda a rede organizada para o atendimento apenas de casos de demanda do dia, né? Usualmente ou preferentemente casos relacionados a problemas respiratórios, mas claro, toda outra demanda que eventualmente seja necessária pode ser acessado pelos postos. Por isso, a gente tem procurado manter a rede de um modo geral aberta, embora com uma certa reorganização, mas temos procurado manter toda a rede aberta, porque eu lembro que a ação principal visa reduzir a circulação de pessoas na cidade. Então, nesse sentido, os postos então estão atendendo por demanda, não há marcação de consultas, né? E são atendidos no dia, inclusive, para dar suporte à UPA e ao próprio HBB. Também procurando facilitar os atendimentos, o posto do centro e o posto do São Cristóvão passam a atender até às 19 horas a partir desta quarta-feira, então também estendendo o horário, inclusive no horário do meio-dia, para casos necessários. A gente ressalta de novo, chama muito a atenção disso, que é para se dirigir aos postos, aos serviços de atendimento UPA e muito eventualmente ao HBB, apenas aqueles casos muito necessários, porque o importante nesse momento é sim reduzir a circulação de pessoas. Tá certo, obrigado, doutor Cláudio Klein, secretário de Saúde do município, falando justamente sobre a questão da saúde. E a gente continua nessa estrutura política e também estrutural do nosso município e todas as formas como a cidade também vem se precavendo para conseguir prevenir essa pandemia a todo momento do Covid-19. E por isso a gente vai agora, nesse momento, repercutir, então, o vídeo do prefeito Marcelo Calmo junto com a vice-prefeita Gláucia Schumacher, que foi gravado essa manhã, que falaram sobre mais uma ação que o município vem implementando para conseguir combater, então, o Covid-19, que é a sanitização. Dá uma olhada no vídeo deles, depois a gente volta aqui do estúdio, porque tem mais um vídeo ainda do prefeito falando sobre outra ação que vem sendo tomada. Bom dia, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 24 de março, a Prefeitura iniciou a sanitização de espaços públicos, como o hospital, a UPA, para evitar a contaminação. Também praças, postos de saúde receberão esse serviço de limpeza. E o tema principal da reunião de hoje foi a análise dos critérios que acabaram sendo alterados ontem pelo Estado do Rio Grande do Sul, principalmente para a testagem da população. A norma técnica diz que o estado do Rio Grande do Sul todo é considerado agora como uma área de transmissão comunitária. Significa que a pessoa no estado do Rio Grande do Sul, ela pode pegar o vírus pelo simples contato de uma pessoa com a outra. E a gente não consegue identificar qual a origem. Um pouquinho diferente do que aconteceu nos casos de Lajeado. Os casos de Lajeado se conseguiu identificar qual era a origem, um era o cruzeiro, outra viagem para a Suíça, e desde ontem no estado do Rio Grande do Sul se estabeleceu que não há mais esse critério. Qualquer um pode ser transmissor do coronavírus. E por outro lado, então, mudaram também os critérios para testar a população, e como o número de testes ainda é muito exíguo, e a gente tem acompanhado pelas reportagens, tanto o governo federal quanto o governo do estado, como os municípios, estão tentando comprar testes para testar mais a população, mas esses testes ainda não estão disponíveis. Estamos tendo dificuldade, inclusive, de encontrar testes confiáveis que possam ser adquiridos. Então, nesse momento de restrição, o estado vai testar apenas profissionais da saúde e aquelas pessoas que estiverem internadas em um estado grave. Todos os demais casos de gripe, de febre, serão considerados como coronavírus. E isso reforça a necessidade do isolamento social. Então, a partir de ontem, qualquer quadro gripal já é um indicativo do coronavírus. E por isso, nós reiteramos o pedido de ficar em casa. A gente quer agradecer a adesão, está surtindo resultado e vamos continuar em casa. Então, pessoal, obrigado
e fique em casa. Bom, e esses recados do Poder Executivo, eles são diários e são divulgados pela própria assessoria de comunicação da Prefeitura e são utilizados nas redes sociais para justamente levar os comunicados até a população. A gente está utilizando eles também para levar para os nossos telespectadores. Esse vídeo que você viu agora, do prefeito Marcelo Calmo junto com a vice-prefeita Glaucia Schumacher, ele foi divulgado na parte da manhã. Agora à tarde, ali por volta de 4h30, 5 horas da tarde, um outro vídeo foi divulgado do prefeito Marcelo Calmo, onde ele fala de um outro momento, de uma outra possibilidade de ação que vai acontecer, e essa é junto com a Univates. A gente vai dar uma olhada nesse vídeo também. Olá pessoal, hoje a gente veio aqui na Univates conhecer o serviço do sistema de atendimento que você tem que acessar antes de procurar qualquer outro serviço, como posto de saúde, como pronto atendimento, como UPA. Os números estarão sendo disponibilizados e esse pessoal todo que está aqui está de prontidão para atender vocês. Grande abraço. Faz um tchau aí, pessoal. Bom, esse recado, então, que você viu aí do prefeito Marcelo Calmo é justamente para explicar essa ampliação desse serviço de ouvidoria da Prefeitura, agora também em parceria com a Univates. A gente vai colocar na tela ali, se já tiver condições, aí, bonito, 0800 707 0809, opção 1, tu pode ligar. Se tu tiver algum problema ou sentir alguma necessidade, perceber algum sintoma ou perceber que alguém possa ter coronavírus, tu pode estar entrando em contato com esse telefone para justamente não precisar te deslocar, e que não é recomendado se deslocar até os locais. O negócio é ficar em casa, tá? Fique em casa e liga para esses números. O primeiro é o 0800 707 0809, o segundo é um celular que é o 9911 3609, são 3 noves, 99911 3609, e o terceiro celular que a gente tem em tela é 99957 3309. E tu também pode ligar para aquele 0800 que eu falei no início, que a gente vai colocar de novo, que é o 0800 707 0809, e discar a opção 2. Para a opção 1, tu vai fazer a informação sobre o coronavírus. E a opção 2, que é essa que a gente tem nova também, é para um atendimento psicológico que tu venha a ter essa necessidade. Basta tu ligar para cá que o saque da Univates está funcionando agora em conjunto com a Prefeitura, tá certo? A gente continua falando da questão do coronavírus, do Covid-19, só que sai agora do município de Lajeado e vai para Estrela, porque de lá a repórter Bianca Malman traz uma informação que é justamente sobre um centro que está sendo criado para pessoas que estão com sintomas gripais. E pelo que a gente vem percebendo, pelo que eu já li, tem relação também com a UBS, que já existe lá na cidade de Estrela. Mas quem vai apurar os fatos, que traz todos esses detalhes, como eu comentei no início do telejornal, trabalhando em home office, é a repórter Bianca Malman. Olá, Marcos Stout, exato. Um centro de atendimento a pessoas com sintomas gripais. Essa é uma das iniciativas do governo de Estrela, município vizinho aqui em Lajeado, no combate à propagação do coronavírus, e também um serviço para tirar dúvidas da população. Em funcionamento desde ontem, segunda-feira, o serviço é justamente voltado ao atendimento de pessoas, de pacientes que apresentem sintomas como febre, dores no corpo e coriza, sintomas que são semelhantes ao vírus Covid-19. O centro de atendimento funciona na Unidade Básica de Saúde do bairro Boa União, em Estrela, e atende das 7 horas da manhã às 10 horas da noite com uma equipe especializada. A Unidade Básica de Saúde está focada no atendimento de pessoas com esses sintomas. Então, pessoas que precisem de algum outro atendimento, alguma outra consulta que sejam do bairro Boa União, devem procurar o atendimento em outro posto de saúde. O objetivo de criar esse centro de atendimento é justamente evitar que pacientes, que pessoas com esses sintomas entrem em contato e circulem por outros ambientes da área da saúde, como o hospital do município e também outras unidades básicas de saúde. O centro de atendimento possui 3 números também de contato para a população fazer contato antes de buscar o atendimento. São 2 números fixos e um número de celular. Ou seja, se você estiver sentindo algum sintoma, estiver com alguma dúvida e for do município de Estrela, ligue para esses números que estão disponíveis no site, nas redes sociais do município de Estrela, e o pessoal vai estar atendendo você. Só então vai ser feito o encaminhamento. Então, essa central de atendimento a pessoas funciona na UBS do bairro Boa União, em Estrela. Voltamos ao estúdio.
Boa noite, Bianca. Daqui a pouquinho, na verdade, ela volta com mais informações, até porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar com essa edição de terça-feira do Jornal da Univates, é para te falar um pouco mais sobre a situação do homem do campo. Como que a questão rural também está sofrendo os reflexos do Covid-19 aqui na nossa região. TV Univates é informação na luta contra o coronavírus. Depois do intervalo, tem mais Jornal da Univates. Voltamos ao vivo pela TV Univates com o segundo bloco do Jornal da Univates, que, aliás, agora vai falar sobre a questão rural. Muitas vezes a gente acaba ficando no meio da cidade, em meio a tudo que vem acontecendo, e deixa muitas vezes de perceber que a zona rural ela é muito extensa, é muito grande, muitas pessoas residem por lá e muitas pessoas dependem do campo, inclusive quem mora na cidade, obviamente. Por isso que a repórter Larissa Santos, também trabalhando em home office, que a gente gosta de ressaltar, que a gente está tomando todas as precauções aqui na TV Univates, a Univates como um todo, seguindo as normativas das autoridades de saúde. Ela, trabalhando em home office, conversou com um extensionista da Emater para justamente saber qual é a situação do homem do campo frente ao Covid-19, e é com ela que a gente vai agora. Então, Marcos Stout, não é apenas a estiagem que vem preocupando os produtores rurais do interior do Vale do Taquari, o coronavírus também. A gente vai saber de que maneira eles estão sendo afetados com o extensionista rural da Emater, o Diego, ele que é engenheiro agrônomo. Diego, explica um pouco, de que maneiras, de que forma os produtores rurais estão sendo afetados pelo coronavírus aqui no Vale do Taquari. O produtor, claro que está preocupado, ele, em função das entregas dos produtos na cidade, o próprio trabalho com mão de obra não familiar nas propriedades, que pode levar o vírus para o interior, a insegurança do produtor em ir para a cidade e levar o vírus para sua casa, assim como todos nós. Então, impactos econômicos e também impactos que preocupam em função da doença em si. O problema maior com relação ao coronavírus e a perda na lavoura é a falta de comercialização. Talvez haja sim uma redução no consumo de hortaliças, e essas que são mais perecíveis acabam se perdendo. Quais as orientações feitas pela Emater para evitar a propagação do vírus nas propriedades rurais? Mesma questão da cidade, higienização com água e sabão ou sabonete, uma coisa que nós estamos orientando muito é que o álcool gel 70% que a gente compra é uma alternativa ao sabão, Então o sabão, o sabonete acabam sendo mais efetivos muitas vezes do que o próprio álcool em gel. A gente está orientando muito fortemente a evitar contato social, evitar, às vezes, passa um vendedor lá querendo vender alguns produtos, evitar receber vizinhos. Tá certo, obrigado, Larissa. Ela que em home office, como a gente comentou, trouxe as informações da zona rural e os reflexos do Covid-19 nessa situação. A gente troca um pouco o foco, sai do campo e vai para a educação, para justamente ouvir a pró-reitora de ensino aqui da Univates, professora Fernanda Pinheiro. Ela que conversou conosco para justamente explicar esse processo de virtualização do ensino. Como a gente passa por todo um momento de adaptação das pessoas nesse isolamento social, ficando em casa, que é sempre o recado de todas as autoridades e nosso da imprensa para todo mundo ficar em casa, a professora Fernanda Pinheiro explica agora justamente como a Univates está trabalhando isso em sala de aula. No momento que a Univates decidiu suspender as suas atividades presenciais em respeito e em cuidado à pandemia do coronavírus, nós também imediatamente passamos a realizar as aulas numa modalidade virtualizada. Essas aulas elas acontecem no mesmo turno e horário que normalmente aconteciam os encontros dos componentes curriculares. A orientação é para que o professor permaneça ligado, em sintonia, online com os estudantes durante todo esse período, e temos orientado a planejar a aula como um todo e organizá-la para esse período, considerando todas as ferramentas existentes na casa, ao nosso alcance também para que isso aconteça.
Os professores já vinham sendo capacitados há um bom tempo pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, muitos já utilizavam várias das ferramentas para esse apoio a atividades não presenciais ou atividades virtualizadas, mas agora a diferença é que praticamente toda a casa, né, todas as disciplinas, todos os cursos passaram a entrar e a atuar nessa modalidade. Então, são através de chats, através de vídeos. Um recurso que a gente utiliza muito são as videoconferências, que permitem uma interação direta e momentânea, né, imediata entre estudantes e professores. Atividades avaliativas ou não, atividades com participação, leituras, e nós temos tido assim, um feedback muito positivo em geral dos estudantes e dos professores. É claro que alguns vão ter mais dificuldades, alguns vão ter dificuldades de acesso, alguns vão ter dificuldades até metodológicas, mas nós temos procurado dar todo o apoio, tanto a estudantes quanto a professores. O nosso núcleo de apoio pedagógico, ele tem uma equipe super preparada para isso, colocou também os monitores do Uniaprem à disposição para apoio aos estudantes também. E o que nós temos visto no decorrer dessa uma semana assim, é um feedback bem positivo, são retornos bem interessantes, que permitem com que esse trabalho continue, o nosso trabalho continue, o estudo continue de um jeito diferente do que a gente vinha fazendo até aqui e mais importante de tudo, o projeto de vida dos estudantes continue, porque a gente não pode esquecer que estudar é um projeto de vida, há um planejamento, há um plano para uma determinada janela de tempo, e o que nós pudermos fazer para que isso aconteça e para que as coisas sigam dentro daquilo que está ao nosso alcance fazer, a gente vai continuar fazendo. Então é isso, estamos nessa experiência diferente de aulas virtualizadas e esperamos que, passado esse período de isolamento, nós retornemos, nos encontremos e potencializemos tudo que foi discutido nesse período. Tá certo, obrigado, professora Fernanda Pinheiro, pró-reitora de ensino aqui da Univates. A gente vai para mais um rápido intervalo para quando retornar, então, tá falando sobre o boletim, te atualizar sobre o quadro de pessoas suspeitas e confirmadas aqui na região e também no estado com relação ao Covid-19. Não sai daí, nosso intervalo é rápido, já já a gente volta com o terceiro bloco do Jornal da Univates. Tá, e voltamos ao vivo com o terceiro bloco do Jornal da Univates, nós que viemos amplamente repercutindo a questão do coronavírus aqui no Vale do Taquari. E justamente quando se fala numa pandemia, se fala num momento tão delicado como esse que nós viemos vivendo, enfim, que a gente vem passando no mundo inteiro e na região obviamente não é diferente, começamos a nos perguntar com relação a abastecimento de alguns serviços básicos. E aí vem logo à cabeça a questão do abastecimento de água. Hoje, em algumas redes sociais, algumas mensagens começaram a circular justamente sobre esse abastecimento. E a repórter Bianca Malman entrou em contato com a Corsã aqui em Lajeado para ter mais informações e saber qual é a real situação nesse momento. Boa noite, Marcos Stout. Exato. Nós entramos em contato com a administração da Corsã de Lajeado para verificar a situação do abastecimento de água tanto aqui no município quanto na região, justamente nesse período de pandemia, de quarentena, onde as pessoas estão em casa. Alexander, qual a atual situação do abastecimento de água em Lajeado e na região? Ela está garantida? As pessoas no dia de hoje nos procuraram durante vários momentos para falar sobre a questão de água e sobre a falta dela. Quero esclarecer que a Corsã tem feito uma campanha estadual no sentido de preservar os recursos hídricos, ou seja, usar a água de forma mais racional possível. Nós de Lajeado somos abastecidos pelo Rio Taquari, um grande manancial que está à nossa disposição. O Rio Grande do Sul como um todo está sofrendo uma grande crise hídrica. Reservatórios estão com níveis baixos, as lagoas com níveis baixos e inclusive o nosso Rio Taquari, que está abaixo do seu nível normal em mais de 1 metro. No momento, o município de Lajeado não tem qualquer problema, não estamos à beira de um racionamento, estamos tranquilos. Porém, temos observado algumas ações da população que precisam ser corrigidas. Por exemplo, no último domingo, nós gastamos mais água num dia de consumo baixo do que gastamos em meses como janeiro e fevereiro. Ou seja, tivemos que produzir um volume muito grande de água para suprir a necessidade. Diante disso, a Corsã tem feito uma campanha estadual e nós de Lajeado se engajamos nisso. Para quê?
para que as pessoas usem a água de forma racional, ou seja, usar a água na sua necessidade básica, sem desperdício. Quero citar um exemplo, por exemplo, da máquina de lavar roupa. As máquinas de lavar roupas possuem capacidades de 5 kg, 7 kg, 8 kg. Usar de forma racional significa botar a carga máxima da máquina para lavar uma vez só, uma vez por semana, ao contrário de lavar 2, 3 vezes por semana. Isso é um exemplo de usar água de forma irracional. A lavagem de carros, de calçadas, também é um exemplo. Nós estamos sofrendo com a estiagem. O município de Lajeado é um município abençoado, não é? Porque tem o rio Taquari como seu manancial, mas muitas cidades não têm. Então pedimos, não é, numa campanha estadual, que as pessoas poupem, que usem ela de forma racional, o mínimo possível, para ter as suas necessidades básicas supridas. Diante da atual conjuntura em que nós estamos todos confinados, ficar em casa significa ter mais tempo de fazer outras coisas que nem sempre se pode. E as pessoas passam a fazer limpeza, lavagem, não é? E com isso gastam água a mais do que o normal. Usar de forma consciente significa gastar o mínimo possível. Isso faz bem para o bolso, não é? E faz bem para o meio ambiente. E esse é o recado da Corsan. Muito obrigado. Bom, e dentro desse nosso papel de regionalizar as informações para te levar tudo o que está acontecendo aqui em Lajeado e no Vale do Taquari sobre a questão do Covid-19, o coronavírus, essa pandemia que nós viemos vivendo nos últimos tempos, a gente traz agora um boletim através da repórter Larissa Santos para te atualizar dos números, os dados oficiais que a gente tem até então de pessoas que já foram confirmadas e aqueles que são suspeitos de terem o Covid-19. Olá, Marcos Stout. Foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde um novo balanço atualizado de casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari, há um 5º caso confirmado. Trata-se de uma mulher de 29 anos de Cruzeiro do Sul. Ela esteve recentemente em um congresso em Bento Gonçalves e lá ela teve contato com uma pessoa que posteriormente testou positivo ao Covid-19. Ela não apresenta mais sintomas e está em isolamento domiciliar, assim como a família dela. De acordo com informações coletadas hoje, Lajeado tem 18 casos notificados, sendo que 10 foram descartados, 3 confirmados e 5 seguem sendo analisados pelo LACEN. Teutônia, há um caso suspeito, um homem que está internado no Hospital Ouro Branco. Ele fez o exame, a coleta de exame, na sexta-feira e está apresentando melhora no quadro clínico. Representantes do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 de Teutônia informaram que possivelmente até o final de semana ele receberá alta e ficará então em isolamento domiciliar, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Estrela tem 3 casos sendo investigados e em Arroio do Meio 1 caso sendo investigado. Lembrando que em todo o território gaúcho já foram confirmados 96 casos da doença. Voltamos com você aí no estúdio, Marcos Stout. Tá certo, Larissa, obrigado. E só para trazer uma nova informação, para revalidar o que a Larissa estava comentando agora, eu trago aqui a informação que o último boletim, então, atualizado da Secretaria Estadual de Saúde, agora são 112 pessoas confirmadas com coronavírus e não mais 96, como acabamos de dar essa informação. 112 pessoas já confirmadas pela Secretaria do Estado. E já que a gente está falando de Covid-19, fomos atrás de um professor do curso de História aqui da Univates e também de Relações Internacionais para entender um pouco mais de outros momentos em que possamos ter vivido algumas epidemias como essa até então. E quem foi atrás dessa informação e tem todos os detalhes é a repórter Bianca Malman. Casos e a rápida disseminação do vírus Covid-19 fizeram com que a Organização Mundial da Saúde decretasse a situação de pandemia do novo coronavírus. Mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, que uma doença foi declarada uma pandemia. Por isso agora nós conversamos com o professor de História e de Relações Internacionais da Univates, professor Sérgio Lopes, para entender, para falar mais sobre esse tema. Professor, uma situação muito parecida com o novo coronavírus aconteceu no ano de 1918, com a gripe espanhola. O que foi, de fato, essa gripe que também afetou diversos países pelo mundo? Explica um pouco melhor pra gente, então. Foi uma pandemia de gripe causada por um vírus influenza na Europa e na África primeiramente, e depois expandindo-se para outras partes do mundo. No Brasil,
no começo de 1918, até mais ou menos maio, quando na Europa e na África já se contavam os mortos aos milhões, as notícias se resumiam a notas de rodapés nos jornais. Só tomou importância esse tipo de veiculação, esse tipo de informação, a partir de agosto, quando realmente na Europa a situação já estava insustentável, embora em um contexto de guerra, alguns países passaram a suspender, inclusive, o recrutamento. E qual foi a dimensão que esse vírus, essa gripe, tomou no mundo e também aqui no Brasil, professor? Como resultado, não se tem na literatura histórica um consenso. Há registros que chegam a estimar as mortes em mais de 100 milhões no mundo. No Brasil, para se ter uma ideia do impacto da gripe espanhola, no Rio de Janeiro especificamente, que à época contava menos de 1 milhão de pessoas, em um único dia, no dia 22 de outubro de 1918, nós tivemos mais de 900 mortes. E na época, como era o sistema de saúde? Quais medidas os governos tomaram para tentar justamente diminuir a propagação dessa doença? Era uma queixa geral dos profissionais de saúde. Falava-se em ambulâncias sucateadas, em estrutura de laboratórios, de ambulatórios e de hospital bastante deficitárias também à época. O sistema de saúde, então, tinha um orçamento em 1918, em 1919 também foi orçado uma quantia em milhões de réis, que não foi suficiente. Para ter uma ideia do tamanho do impacto dessa pandemia de gripe espanhola também no Brasil, nós tivemos inclusive a morte do presidente da República. O presidente Rodrigues Alves faleceu em janeiro de 1919, vítima da gripe espanhola. E professor, fazendo uma comparação, agora 2020 com o novo coronavírus e lá em 1918 com a gripe espanhola, existem aspectos semelhantes entre essas duas doenças? Veja, quando nós comparamos, por exemplo, o que estamos fazendo agora, o período de expansão do coronavírus com a gripe espanhola, a gente tem que sempre levar em conta que nós estamos tratando de tempos diferentes, de estruturas sociais, sanitárias e de densidade demográfica diferente. Se nós chegamos aos milhões de mortos com a gripe espanhola, nós temos que tomar em conta que nós tínhamos um meio de atacar esse tipo de doença que se transformou ou que permaneceu desconhecida durante muito mais tempo do que a nossa atual pandemia de coronavírus. Já se sabe, já se mapeou o coronavírus. Então, mais do que comparar tempos históricos, é preciso diferenciar cada uma das épocas, né? Assim como a peste negra, a gripe espanhola, nós tivemos surtos de sarampo, nós tivemos o período de alto contágio da AIDS, por exemplo. Então, foram muitas as crises que a gente teve na perspectiva da saúde por doenças contagiosas como a que estamos passando. Mas em nenhum outro tempo, como já escrevera o reitor na mensagem institucional, nós tivemos tanta possibilidade de minorarmos esses impactos, os impactos das doenças, o impacto das contaminações. Tá aí o professor Sérgio, então, ele direto de Arroio do Meio, fazendo essa contextualização das pandemias e falando, obviamente, fazendo a relação com a questão do Covid-19. Já que a gente estava falando de contextualização, falando de mundo também, a gente vai para um rápido intervalo, porque quando nós retornarmos com o último bloco do Jornal da Univates, é para justamente estar te falando de pessoas que estão vivendo no exterior e trazendo relatos delas, para justamente também conseguir te mostrar um pouco da realidade em outras regiões. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Univates, não sai daí. Voltamos com o último bloco do Jornal da Univates nessa noite de terça-feira, para justamente estar trazendo agora um relato de alguém que está longe do Brasil nesse momento. Nós estamos falando ao longo dos dias com pessoas que moram aqui, moraram, enfim, no Vale do Taquari,
e estavam em deslocamento ou estão realmente morando fora do país e estão passando também por essa questão da pandemia do coronavírus. E nós vamos bater um papo agora, entender um pouco mais da vida do Thiago Lázari. Ele que é gestor de clientes e que mora na Espanha, que atualmente está na Alemanha e passando por essa questão também do Covid-19. Olá, boa noite, Marcos, pessoal da TV Univates, amigos do Vale do Taquari. Eu estou falando aqui de Berlim, onde desde o final de semana passado, não esse o outro, começaram a ser impostas algumas medidas restritivas, né, por causa do coronavírus. Então, naquele final de semana, primeiro então se vetou a abertura de estabelecimentos, primeiro com que aceitasse mais de 500 pessoas, depois mais de 100, depois decidiram fechar todos, né, de boates, teatros, cinemas, museus também. E durante a semana ainda tinham restaurantes abertos, no primeiro momento até às 6 da tarde, mas para o final da semana passada já fecharam os restaurantes também, né? Nesse final de semana que surgiu a primeira medida restritiva das pessoas mesmo, então agora nesse momento a gente só pode sair dos apartamentos sendo duas pessoas da mesma unidade habitacional ou da mesma família, né? E por alguns motivos específicos, né? Que seja fazer compras, ir para o trabalho, apesar de que a ampla maioria já está fazendo home office aqui, né? Como eu vi que também no Brasil já está sendo implementado. Fazer prática de esportes, então a gente ainda vê assim nas praças, esportes individuais, né? A gente vê nos parques, nas praças, pessoas correndo, fazendo yoga, fazendo alongamento, um pouco pais levando filhos assim para passear, mas cada vez menos, né? Aqui em Berlim a densidade populacional é um pouco mais baixa, então tem muitos espaços amplos, apesar de ser uma cidade grande, tem muitos espaços amplos, então a gente vê ainda gente na rua, mas claro, com aquele distanciamento mínimo de 1,5 m, muito mais normalmente, as pessoas estão realmente respeitando essa orientação, né? E a Alemanha tem uma especificidade que não se tomaram muitas medidas ainda restritivas a nível nacional. Está sendo facultado para as regiões, para as cidades tomarem as medidas de acordo com a necessidade, né? Alguns lugares que a situação está mais grave já estão bem mais restritas, mas aqui em Berlim, por enquanto, a gente tem uma certa liberdade de mobilidade ainda, né? O que está sendo adotado a nível nacional, a nível federal mesmo, são as medidas econômicas, né? Então, estão sendo liberadas linhas de crédito, um congelamento de algumas cobranças como eletricidade, acho que em alguns lugares também aluguel. A prioridade realmente é proteger a população, as pessoas, né, que são o lado mais afetado nesse tipo de calamidade, mas claro, também a economia e as empresas, né. Uma coisa que eu tenho achado muito legal é que aí no Brasil, é que eu acho que as pessoas já estão bastante cientes, né? E eu vejo assim as lideranças regionais, estaduais, estão fazendo bastante, estão se movimentando no sentido também de orientar a população, que eu também vejo que já está bem ciente. Isso eu acho muito legal, né? A gente já teve esse aviso vindo de outras partes do mundo, e isso acaba nos dando um tempo também, né? Porque a gente está todo mundo esperando o que vai acontecer, e aqui também é a mesma coisa, né? A gente não acredita que nós estamos no ápice, ainda vai piorar, e depois, quanto mais a gente conseguir restringir agora, melhor fica depois, né, a situação. Mas de qualquer maneira é importante, né, manter o bom humor, manter a positividade, poder ajudar os amigos, conversar com pessoas distantes, pegar esse momento mais recluso, mais em casa para contatar os amigos, as pessoas que a gente não fala há muito tempo. Eu achei uma coisa muito legal que eu vejo aqui no meu vizinho, né? Acho que é um senhor de idade, então eu vejo muito seguido na frente da porta dele ou algum tipo de produto de comida, de supermercado, ou às vezes algum troco, a nota fiscal, né? Porque eu tô vendo então que os vizinhos estão fazendo as compras por essa pessoa, então isso é muito legal. Esse tipo de pequeno ato de gentileza é algo muito legal, assim, que vai nos ajudar a sair mais fortes dessa situação, que com certeza a gente vai sair, né? E mais solidários também, né? Eu acho que todo momento de dificuldade também traz uma possibilidade aí de luz, digamos assim, né? Então, muita sorte para todos nós e estamos todos juntos, né? O mundo é um só. Um grande abraço para todo mundo.
Valeu, Thiago, e também que todo mundo, no mundo inteiro, esteja se cuidando dessa pandemia que a gente vem vivendo nesses últimos dias. A gente continua o assunto do Covid-19 agora por uma informação bacana, uma informação que eu diria que é extremamente importante para o Vale do Taquari. A Univates está adquirindo cerca de 6.000 kits para fazer o teste, para descobrir ou não o coronavírus nos suspeitos. Quem vai trazer todos os detalhes, e é de imediato que a gente passa a palavra para ele, é o professor Jairo, ele que é o diretor hoje dos serviços em saúde aqui da Univates e que vai estar dando todos os detalhes dessa baita notícia que chega para nós. A Univates encomendou testes para identificação do coronavírus por 2 metodologias. Uma delas é por biologia molecular, que nós chamamos de teste do PCR, que identifica diretamente o vírus, e outra que é a identificação do teste por meio dos testes rápidos. A identificação do vírus é o mesmo teste que hoje é feito pelo Laboratório Central do Estado. E o outro teste é aquele feito a partir de uma resposta imunológica do nosso corpo à presença do vírus. Os testes hoje no mercado, eles estão muito escassos porque todo mundo os quer. Mas nós conseguimos fazer uma encomenda, mas estamos aguardando ainda. Eles, quando chegarem, serão extremamente importantes porque nós poderemos auxiliar o nosso sistema de saúde aqui do município a fazer as identificações necessárias, o isolamento daqueles casos mais severos e também, principalmente em algum momento, a identificação dos profissionais da saúde que ora estão atuando e que eventualmente precisem passar por uma testagem para saber se podem ou não continuar nos seus atendimentos. Isso é importante porque nos permite, diretamente aqui na região, fazer os testes que hoje são feitos apenas no Laboratório Central de Porto Alegre. Estamos, de alguma forma, alinhando com o Laboratório Central para que os nossos laboratórios aqui da Univates, nós temos laboratórios com estrutura qualificada para esse tipo de dosagem, eles tenham a mesma metodologia, o mesmo protocolo que hoje é utilizado no LACEN. E, na medida em que fizermos essas identificações, vamos também tentar disponibilizar isso para os municípios que estão aqui no nosso entorno. Ainda estamos discutindo e verificando qual a melhor forma de fazermos, mas temos certeza de que com a presença desses testes aqui, e isso deve acontecer, se tudo correr bem, aí nas próximas 2 ou 3 semanas, nós conseguiremos melhorar bastante a epidemiologia e o acompanhamento desses pacientes e das pessoas que trabalham aqui. Então, colocamos novamente o nosso laboratório à disposição, né, e estamos aí junto com a comunidade nesse trabalho intenso, né, de acompanhamento, de contingenciamento, né, de identificação de tudo que está relacionado ao coronavírus. E chega uma última informação que nós temos aqui. Mais 2 pessoas foram confirmadas com o Covid-19 aqui na cidade de Lajeado. Ou seja, nós já temos então 5 pessoas confirmadas aqui no município, são mais 2 então, sendo 7 no Vale do Taquari, sendo que tem uma em Estrela e uma também na cidade de Cruzeiro do Sul. Amanhã a gente amplia essa informação e traz todos os detalhes dessa ampla cobertura que a equipe da TV Univates vem fazendo do Covid-19, nesse compromisso que nós temos com você de casa. E por isso que a gente encerra essa edição dizendo, fique em casa, que amanhã tem mais uma edição do Jornal da Univates. Valeu, boa noite, bom descanso e a gente se vê lá. Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.